Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos. Nós somos 30 participantes dessa sessão virtual. Esse é o nosso Fórum de Medicina Cardiovascular. É um encontro quinzenal que nós fazemos no Hospital Cardiopulmonar. Na verdade, não só a medicina cardiovascular, mas todos os outros serviços clínicos têm uma reunião regular, uma periodicidade diferente, mas com o mesmo propósito, né? Um propósito misto, mas principalmente propósito científico, de atualização científica, discussão de caso, e algumas vezes de discussão de questões mais burocráticas, administrativas dentro do contexto da instituição. O Fórum de Medicina Cardiovascular tem esse propósito também, e hoje tem um tema muito interessante. Nas últimas semanas, nós temos discutido casos muito legais, mas hoje o tema é um pouco diferente, o formato é um pouco diferente, mas não menos interessante. Aliás, bastante interessante, porque nossos colegas participantes mais diretamente dessa sessão organizam aquilo que foi mais importante num congresso internacional, o Congresso Europeu de Cardiologia, de uma forma bem objetiva e prática, e facilita a nossa apreensão dessas novas publicações que foram apresentadas inicialmente nesse congresso. Então, é sempre uma sessão muito, muito rica. Hoje, as pessoas que ficaram responsáveis por essa organização para a gente foram 4 cardiologistas, né? Luiz Ritt, Marcelo Lola e Gustavo Feitosa, além de Maurício Lavini. São 4 apresentadores de 4 temas ou grupos temáticos diferentes. Então, Ritt falará sobre as principais apresentações no Congresso na área de insuficiência cardíaca, Marcelo vai tratar da área de doença arterial coronária, Gustavo vai apresentar alguma coisa relacionada à hipertensão e Covid, enquanto que Maurício, obviamente, vai tratar da área de arritmia. Alguns apresentam um estudo apenas, outros apresentam 2 estudos, mas o fato é que vai ser uma apresentação bem objetiva e prática para a gente entender o que aconteceu de mais recente no mundo da cardiologia, apresentado no Congresso Europeu, que acabou de terminar. Então, sem mais atrasos, eu vou passar a palavra inicialmente a Ritt, que vai falar sobre o estudo EMPEROR, sobre insuficiência cardíaca. Olá, Ritt. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês aqui em uma das nossas sessões. Então, como o Ben Darzé já colocou, me coube falar um pouco dos principais estudos na área de insuficiência cardíaca, e, na verdade, nós temos aí eu escolhi um principal estudo, que foi o estudo EMPEROR Reduced. Né? Esse estudo ele foi apresentado e simultaneamente publicado no New England Journal of Medicine, né? Ao passo da sua apresentação pelo grupo Dr. Milton Park, e foi um dos principais estudos na essencial principal de Late Break Trials. Nós sabemos, né, dos estudos na área já do diabetes, né? Tem endocrinologistas hoje aqui no webinar, já vi ali a Aparecida, e nós sabemos que os resultados do uso dessas medicações do SGLT2 nos pacientes com diabetes levaram a menor taxa de hospitalização por descompensação de insuficiência cardíaca, por exemplo. Depois, no ano passado, tivemos a publicação do estudo com a dapaglifosina em pacientes com insuficiência cardíaca, independente de ter ou não diabetes, com resultados positivos no que tange o desfecho composto de morte ou hospitalização, mais guiado por hospitalização. E aí, agora no Congresso Europeu, foram apresentados, então, os resultados desse estudo, que foi com uma outra SGLT2, que foi a empaglifosina, numa população de pacientes com insuficiência cardíaca de classe 2, 3 ou 4. Eles tinham fração de ejeção abaixo, menor ou igual a 40%, menor ou igual, e tinham de ter ou hospitalização em 12 meses, ou um NT-proBNP elevado, e esse NT-proBNP elevado, ele era estratificado pelo nível da fração de ejeção. Então, quanto menor a fração de ejeção, o requisito do corte do BNP era menor, mas quanto mais perto de 40 fosse, o requisito desse BNP era maior, ou seja, é o que eles chamaram de população com insuficiência cardíaca enriquecida, né, para buscar aqueles mais graves. Era critério de exclusão
Tinham vários, mas aqui eu destaquei dois principais, que eu acho que são os que impactam mais no nosso dia a dia de consultório, que seria ter uma taxa de filtração glomerular menor do que 20, e aqui já é algo que é um pouco diferente do que foi do estudo da dapagliflozina, que foi menor do que 30, e hipotensão sintomática ou pressão arterial sistólica menor do que 100. Então, esses foram os principais critérios de inclusão e esses três principais critérios de exclusão. Os pacientes foram, então, tratados de forma randomizada para o uso da empagliflozina na dose aqui de 10 miligramas, lembrando que existe a dose de 10 e 25, aqui foi utilizada a dose de 10 miligramas ou placebo. Percebam que não há necessidade de ter diabetes, eram pacientes que estavam entrando no estudo por terem insuficiência cardíaca. Poderiam ter ou não diabetes se tivesse, desde que não tivessem uso de um SGLT2. Então, o desfecho primário foi o composto de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, e aí houve uma análise hierarquizada, né, de desfechos secundários. Então, se o primeiro fosse positivo, ele analisaria o segundo, que foi o total de primeira ou recorrentes hospitalizações por insuficiência cardíaca, e o outro desfecho secundário, na sequência também hierárquica, foi a taxa de declínio da taxa de filtração glomerular ao longo do tempo. Foram 7.220 pacientes screenados, avaliados, mas para 3.730 randomizados, 1.800 no braço, 1.867 no outro. Segmento médio 16 meses, né? A maioria dos pacientes aí, apenas uma perda de segmento só de 0,6%. E aqui a tabela 1 do estudo, que traz as características. Eu estou trazendo aqui os slides da própria apresentação, que eu acho que ficam mais claros para as nossas interpretações. E é interessante que o próprio Milton Parker, quando apresentou, já trazia na sua tabela 1 os dados do estudo Emperor, e aqui comparado com a população do DAPA-HF, que foi o estudo da dapagliflozina. Então, basicamente, pacientes aí com a fração de ejeção média em torno de abaixo um pouco de 30, né, 27%, um NT-proBNP na casa dos 1.800, um pouco mais, e com uma taxa de filtração glomerular em torno de 61, 62. Boa parte dos pacientes aqui já boa parte, grande, bem tratada a população, né? Mais de 90% usando beta-bloqueador, mais quase 70% usando um inibidor do mineralocorticoide, um espironolactona, ou eplerenone lá, e chamava a atenção aqui que já 18% usando aí um inibidor da nefrilizina, somados aqui aos 70% que usavam o IECABRA, quase 90% dos pacientes tratados com algum inibidor do sistema renina-angiotensina e 20% deles com a nefrilizina associada. Então, população bem tratada. E o que se viu foi uma redução, né, dos eventos no grupo epagliflozina, aqui é o desfecho primário, ou seja, morte cardiovascular ou insuficiência ou hospitalização por insuficiência cardíaca, com uma redução relativa de 25%, intervalo de confiança de 0,65 a 0,86, um resultado consistente, com as curvas que já começam a divergir aí a partir do primeiro mês, né, do primeiro para o segundo mês, a gente já percebe que as curvas passam a divergir. Aqui em números absolutos, 19,4% de eventos combinados no grupo empagliflozina versus 24% no grupo placebo. Em termos de hospitalização, 13 versus 18. Em termos de morte cardiovascular, não houve uma diferença significativa. Vale destacar que o estudo não tem poder estatístico para avaliar morte cardiovascular sozinha. Aqui os desfechos secundários, então, no tempo para a primeira ou a morte recorrente, também favorecendo a empagliflozina com hazard ratio de 0,7, ou seja, uma redução relativa de 30%, e o tempo para declínio da função renal também foi menor ao longo do tempo, aqui percebam, no grupo que utilizou a empagliflozina. Interessante esse cruzamento das curvas, uma queda
mais rápida inicial no grupo empaglifosina, mas isso se estabiliza ao longo do tempo e a queda gradual e mantida no grupo placebo. Como já se falou, não é um estudo que foi empoderado não tinha poder para avaliar mortalidade por todas as causas, porém, uma meta-análise publicada também no mesmo dia, que analisou os dados conjuntos do Emperor Reduced com o DAPA-HF, feito pelo grupo, mostrou aí com a população de mais de 8.000 pacientes, conseguiu demonstrar na análise combinada desses estudos uma redução de morte cardiovascular da ordem de 13%. Não, da ordem de 13% de mortalidade total e 18% de mortalidade cardiovascular quando se fez a análise compilada dos pacientes nesses estudos. Então, os autores concluíram que o uso da empaglifosina em pacientes com insuficiência cardíaca com fracionação reduzida foi capaz de reduzir morte, o desfecho combinado de morte cardiovascular e hospitalização por todas as causas. Vale a pena aqui trazer essa tabela que está no suplemento, que mostra justamente a comparação dos dois estudos, do DAPA e dos desfechos nos dois estudos. No DAPA, ele chegou a demonstrar um grau de redução de morte cardiovascular, o que não ocorreu no Imperial, mas muito provavelmente por tipo de população. Né? Mas os outros desfechos muito consistentes também com os estudos que foram da época dos pacientes apenas com diabetes. Acho que eram essas considerações em relação a esse estudo, Dazé. Ótimo, Rit. Obrigado. Eu vou pedir a vocês que guardem seus comentários, suas perguntas para o final. Acho que vai ser mais dinâmico e vai ser mais fácil de controlar o tempo também se a gente der cabo das 4 apresentações e depois a gente volta e discute todos eles juntos na medida que vocês tenham questionamentos ou comentários. Eu vou passar a palavra agora para Marcelo. Marcelo vai falar sobre um subestudo do isquímia e também um estudo que foi publicado e apresentado sobre a dose baixa de colchicina e doença arterial coronária crônica. Vamos lá, Marcelo. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essas informações desses estudos com vocês. Estou tentando aqui... Marcelo, fale um pouquinho mais alto. Eu não sei se todos estão lhe ouvindo. Eu mesmo estou lhe ouvindo muito baixo. Ok. Estão me ouvindo agora aqui nesse tom de voz? Perfeito, ótimo. Perfeito. A tela, será que está aparecendo para vocês? Está aparecendo. Tranquilo. Perfeito, vamos lá. Bem, o primeiro estudo na área de coronariopatia que a gente vai conversar hoje é o Trial LODOCO, que versa sobre a terapia anti-inflamatória na doença arterial coronariana. Tá? Marcelo, me perdoe lhe interromper mais uma vez, mas você podia já botar em modo apresentação, fica mais fácil de ver seu slide. Perfeito. Tudo ok aí? Beleza. Muito bem, então, o primeiro estudo que trouxe de maneira mais importante essa hipótese da teoria anti-inflamatória foi o CANTOS, né, com canakinumab, alguns anos atrás, que é o inibidor da interleucina 1-beta, e que trouxe resultados animadores, né, de desfecho cardiovascular, redução de MACE significativo nesses pacientes, porém ficou apenas um detalhe de que o estudo teve um aumento de morte por infecção. Então, isso foi algo que preocupou um pouco em relação a essa medicação. Pouco tempo depois foi publicado o CIT com o metotrexato, que já não mostrou resultados tão animadores. E na sequência o COCOT, que foi o primeiro estudo que trouxe de maneira mais importante a colchicina, esse estudo feito com pacientes em síndrome coronariana aguda, e mostrou também uma redução de desfechos cardiovasculares no grupo da colchicina. Tá? Agora, também houve um aumento da incidência de pneumonia, tá, no grupo que utilizou a colchicina. Uma preocupação com essa medicação. Essa teoria anti-inflamatória é algo que tem uma plausibilidade biológica significativa, né? Essa medicação, que é a colchicina, ela é um inibidor da tubulina, então, de certa forma, ela tem, teoricamente, o potencial de reduzir o efeito macrofágico, leucocitário, na teoria inflamatória da placa. Então, o LODOCO, ele foi publicado esse ano, um estudo que
que foi feita entre 2014 e 2018, inicialmente em centros da Austrália, posteriormente na Holanda, incluiu pacientes de 35 a 82 anos, que tinham doença arterial coronariana confirmada ao CAT, angiotoma de coronários, um score cálcio acima de 400, que precisavam estar estáveis por pelo menos 6 meses. Tá? Tinham como critérios de exclusão pacientes com disfunção renal moderada severa, principalmente CADIGO 3B em diante, disfunção sistólica importante do ventrículo esquerdo, valvopatia significativa, ou conhecidos efeitos colaterais da colchicina. Os pacientes, eles inicialmente recebiam a medicação durante um mês antes da randomização e eram afastados aqueles que tinham efeito colateral significativo, e após isso, eles eram então randomizados. Houve uma perda inicial significativa, mas após esse momento, uma quantidade, um N significativo de 5.500 pacientes aproximadamente foram randomizados para um braço da dose de colchicina, uma dose de 0,5 mg, uma dose baixa da medicação, versus placebo. Tá? Esses pacientes eram reavaliados semestralmente e o desfecho primário investigado foi morte cardiovascular, infarto, AVC isquêmico ou revascularização guiada por isquemia. Um desfecho secundário também investigado foi o de morte cardiovascular, infarto ou AVC isquêmico. Tá? O que a gente pôde observar foi que no grupo da colchicina, tanto o desfecho primário ou secundário, a gente pôde observar uma redução significativa de eventos cardiovasculares em ambos os grupos, com as curvas se abrindo já pouco antes do primeiro ano de seguimento. Chama atenção, além, claro, dessa redução dos desfechos primário e secundário, uma tendência, né, de aumento de morte por qualquer causa, tá? Que vai ao encontro do achado também nos outros estudos que fizeram a terapia inflamatória, que investigaram a terapia anti-inflamatória, tanto Cantos como Cocotte, tá? E especialmente preocupou o dado sobre a morte não cardiovascular. Aqui houve uma tendência também, quase tocando a unidade, então isso, de certa forma, preocupou um pouco também os investigadores. Então, o que podemos observar com esse estudo é que a colchicina, nos pacientes com doença arterial coronariana crônica, a maioria deles já com síndrome coronariana aguda, após uma fase inicial, após 6 meses de estabilidade, a medicação ela teve o potencial de reduzir os desfechos cardiovasculares investigados, embora tenha havido uma tendência a aumento de morte não cardiovascular. Ficou uma sensação só da gente talvez precisar ainda progredir um pouquinho no melhor candidato ao uso da colchicina. No estudo Lodoco, a gente não teve a dosagem de LDL, por exemplo, de glicada, ou de algum marcador anti-inflamatório, como, por exemplo, a PCR ultrassensível. Então, eu acho que talvez seria interessante um estudo com a colchicina, talvez nos modelos do Cantos, né, onde a gente, após a fase aguda, otimizando estatina, que a gente sabe que tem um efeito anti-inflamatório, já lá pelos dados do Júpiter, podendo reduzir PCR ultrassensível, após essa fase inicial de otimização de todo o tratamento clínico, talvez aqueles pacientes com algum indício, por algum marcador, biomarcador de inflamação, talvez fossem os candidatos ideais. E fica ainda esse gap aí para investigação adicional, para que a gente possa progredir no uso da colchicina. Bem, o segundo estudo na área de coronariopatia, na verdade, foi um subestudo do ISQUIMIA. O ISQUIMIA foi publicado no ano passado, na verdade, foi apresentado no congresso do ano passado e publicado no primeiro semestre desse ano, e foi um estudo com mais de 5.000 pacientes com doença arterial coronariana crônica estável, no qual foi afastado doença de tronco, e também não foram incluídos pacientes com fração de ejeção abaixo de 35%. Esse grupo de abaixo de 35% foi o grupo que foi estudado lá no STITCHES e que agora no segmento de 10 anos a gente pode observar com tratamento intervencionista, cirúrgico, com redução de 16% de mortalidade, bem significativo. Mas nessa população do ISQUIMIA, os pacientes foram randomizados para um tratamento médico otimizado com estratégia invasiva inicial, comparativamente com outro grupo de tratamento médico inicial isolado por intenção de tratar. É claro que houve um crossover ao longo do tempo do estudo, e os desfechos investigados foram de morte cardiovascular, infarto, hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca
e parada cardiorrespiratória ressuscitada, tá? E os desfechos secundários de morte cardiovascular e infarto. Tá? No estudo Isquímia, publicado previamente, não houve, no tempo de seguimento de aproximadamente 5 anos, uma diferença significativa entre as estratégias, o que traz à tona a possibilidade, nesses pacientes com ausência de lesão de tronco, de tratarmos clinicamente, mesmo na evidência de isquemia moderada, que foram os pacientes, pelo menos moderado, o importante, que foram os pacientes do isquímia, de mantermos o tratamento clínico como estratégia inicial. Tá? Porém, ficou a dúvida, talvez, no subgrupo de pacientes com insuficiência cardíaca manifesta ou fração de ejeção reduzida, que eram apenas um percentual pequeno dos pacientes, se esses dados estariam também de acordo com o que foi previamente publicado no Isquímia. Então, essa subanálise traz justamente a luz sobre esses pacientes, que foram quase 400 pacientes com insuficiência cardíaca ou fração de ejeção reduzida. A maioria deles tinham insuficiência cardíaca mais fração de ejeção acima de 45, e o subgrupo mais grave era um grupo muito pequeno de pacientes, de 28 pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção também entre 35 e 45 pacientes. Uma outra parcela não tinha nem insuficiência cardíaca, mas tinha disfunção ventricular. Tá? Bem, o que a gente pôde ver é que esse subgrupo de pacientes que tinham ou disfunção ventricular ou insuficiência cardíaca manifesta, eles tinham um pior desfecho ao longo do tempo. Tá? E quando comparamos o tratamento intervencionista com o conservador clínico inicial, houve uma tendência de redução de desfechos nos pacientes do tratamento intervencionista. Tá? Quando comparamos também esse subgrupo de pacientes sem disfunção ventricular ou insuficiência cardíaca com aqueles com disfunção ventricular e insuficiência cardíaca, os resultados são bastante díspares. Aqui a gente pode ver no grupo de intervenção, houve uma diferença bem significativa em relação ao tratamento invasivo contra o conservador. Tá? Aqui a gente chama atenção para os pacientes, justamente os mais graves, esse subgrupo mais grave, com insuficiência cardíaca clinicamente manifesta e disfunção ventricular, como há uma diferença entre o tratamento intervencionista e o conservador, tá? Favorecendo a intervenção nesse subgrupo de pacientes mais graves. E aqui nas cores de Kaplan-Meier a gente pode ver justamente esses dados. Tá? A diferença no grupo dos pacientes que não tinham disfunção ventricular ou IC, os tratamentos eles não eram tão díspares, tá, em relação aos desfechos estudados, porém quando a gente bota em questão disfunção ventricular, principalmente quando associada à insuficiência cardíaca, a gente vê uma diferença bastante significativa, favorecendo o subgrupo de intervenção. É claro que aqui a gente tem, na verdade, um subestudo. O Isquímia ele não foi desenhado, de fato, para investigar esse tipo de paciente. Então, o estudo é apenas gerador de hipótese. A gente não pode afirmar categoricamente os achados aqui encontrados, mas gera uma hipótese para um estudo, de repente, maior, com N maior de pacientes, e algo que tem alguma plausibilidade, né, de investigar essa tendência que a gente pode observar de um melhor desfecho nos pacientes com insuficiência cardíaca e disfunção ventricular que são submetidos ao tratamento intervencionista. Então, essas eram as considerações. Eu passo a palavra, então, para os colegas. Obrigado, Marcelo. Ótima apresentação. Vamos seguindo em frente. Chamo agora Gustavo Feitosa para falar sobre o estudo BRACE, de hipertensão em pacientes com COVID. Vamos lá, Gustavo. Boa noite a todos. A tela está compartilhada aí para vocês? Está compartilhado. Pode só no modo de apresentação. Então, eu vou trazer aqui as considerações do estudo BRACE Corona. Foi apresentado esse estudo por Dr. Renato Lopes, dia 1º de setembro. Certo? E o título é Continuar versus Suspender enzima inibidor de ECA ou BRA, o impacto em desfechos adversos em pacientes hospitalizados com COVID. Então, esse aí
é o estudo Brace Corona. Ele foi financiado pelo Instituto DO, de Pesquisa e Ensino, e pelo BCRI, que é o Brazilian Clinical Research Institute. Só como pano de fundo, aqui é o único slide assim, para explicar o motivo do estudo. Aqui é o racional fisiopatológico, né, pelo qual foi desenhado o estudo. Então, o SARS-CoV-2 ele penetra no pneumócito tipo 2 através do ACE2, né, da enzima conversora de angiotensina tipo 2. Então, o spike protein, né, do vírus se liga então a essa enzima e adentra a célula. Por outro lado, quando existe uma infecção sistêmica, uma sepse, é produzido mais angiotensina 1 e a enzima conversora de angiotensina converte então a angiotensina 1 em angiotensina 2 e essa se liga ao receptor tipo 1 da angiotensina 2 e tem suas ações deletérias no pulmão, né? Tem injúria pulmonar, tem vasoconstrição, aumento da permeabilidade vascular, então ocasiona esses efeitos danosos. Então, os inibidores de ECA atuam especificamente na enzima conversora de angiotensina, mas não atuam na enzima conversora de angiotensina tipo 2 diretamente. Ele é bem específico dessa enzima daqui. E os BRAS, eles bloqueiam, então, a angiotensina 2 e a ligação do seu receptor específico. O ACE2, que é a enzima conversora tipo 2, o que ela faz é um mecanismo contrarregulatório de produzir, através de angiotensina 2, a angiotensina 1,7, que tem um efeito oposto à angiotensina 2. Então, tem um mecanismo protetor, a angiotensina 1,7, de ter uma vasodilatação e de proteger a agressão do pneumócito tipo 2 e a agressão vascular também. Então, existiam, no primeiro semestre deste ano, duas hipóteses. A hipótese de que usar esses remédios, ECA e BRA, concorriam com o aumento da produção do ACE2, e isso favoreceria a penetração do vírus no pneumócito e aumento da lesão pulmonar. E existia uma outra hipótese, que era o pensamento de que essas medicações aumentavam a produção de angiotensina 1,7, e dessa forma, isso era o motivo de um maior efeito protetor dos pacientes com Covid. Certo? Então, essas duas linhas de pensamento existiam. No primeiro semestre, várias sociedades, a maioria das sociedades de hipertensão, fizeram pronunciamentos defendendo a continuação das medicações na Covid, embora não existisse um embasamento realmente muito bom. O que existia era a ausência de evidência que mostrasse o efeito maléfico dessas medicações. Então, o estudo foi produzido, desenhado nesse sentido especificamente, e foi então aqui o desenho do estudo, um estudo clínico, multicêntrico, 29 centros brasileiros, randomizado de fase 4. Fase 4 porque são medicações já bem conhecidas, são testadas a sua segurança numa situação específica, então é farmacovigilância. Então, 650 pacientes que foram randomizados para dois grupos, suspender temporariamente por 30 dias ou continuar nesses 30 dias a medicação. A inclusão eram pacientes com mais de 18 anos, com diagnóstico confirmado de Covid, que vinham em uso crônico de ECA ou BRA, e a exclusão era a hospitalização por insuficiência cardíaca nos últimos 12 meses, uso de mais de 3 antipertensivos, uso de sacubitril valsartana ou instabilidade nas primeiras 24 horas do diagnóstico. Então, esses pacientes eram excluídos. Desfecho primário eram dias vivos e fora do hospital em 30 dias. Então, esse desfecho primário, na realidade, ele representa o tempo de segmento, que são os 30 dias ou o dia da morte, subtraído pelos dias de hospitalização. E vejam que era importante ter um desfecho num tempo curto, porque essa resposta precisava ser urgente. A análise estatística, então, seguiu a intenção de tratar, como princípio,
e as variáveis contínuas foram descritas como média, mais ou menos desvio padrão, ou medianas com percentis 25 e 75, de acordo com a distribuição. Então, vejam que o estudo foi desenvolvido, o protocolo, no final de março, e menos de 6 meses depois ele já foi apresentado, o estudo concluído. Então, isso representa uma celeridade muito grande na produção de um ensaio clínico randomizado, como vocês bem sabem. Aqui é o diagrama do estudo, então, mostrando que 650 pacientes então, foram randomizados para os 2 grupos, e todos tiveram um follow-up aí, em 30 dias para gerar informação do trabalho. Os pacientes tinham, em média, 55 anos de idade, 40% era do sexo feminino, o IMC médio foi de 30 a 31, todos, obviamente, eram hipertensos, a minoria absoluta, menos de 1% em um grupo e menos de 3% no outro, tinham insuficiência cardíaca, 1/3 era diabético, poucos pacientes com doença renal, né, menos de 2%, a metade, cerca da metade, tinham obesidade e menos de 5% tinham doença coronariana. Aqui são as medicações de relevante aqui, vale notar que a grande maioria estava em uso de BRA e não de ECA. Então, cerca de 80% estavam usando BRA. A duração das medicações tinha uma mediana aí de 5 anos de uso dessas medicações, de uso prévio. Aqui são os diagnósticos, a manifestação clínica inicial. Vale ressaltar aqui que a saturação menor que 94% em ar ambiente ocorreu em 1/4 a 1/3 desses pacientes, em 26% dos pacientes. E em relação à tomografia na apresentação, a grande maioria dos pacientes tinha um acometimento menor que 50% da tomografia com vidro fosco. A forma severa, a apresentação clínica de forma severa foi excluído do estudo, né? Então, pacientes instáveis não eram incluídos no estudo, então eram todos com apresentação leve a moderada. O desfecho primário, então, com as 2 medicações, foi semelhante do ponto de vista estatístico, tá? A média de dias em quem suspendeu a IEC-BRA foi 21,9, enquanto que quem continuou foi 22,9. Foi numericamente maior, mas sem significância estatística. Aqui é uma outra forma de ver essa distribuição, mostrando que no final de 30 dias em quem suspendeu o IEC-BRA, 91,8% estava vivo e fora do hospital, enquanto que quem continuou em 30 dias, 95% estava vivo e fora do hospital. Novamente, são diferenças sem valor estatístico. Observem aqui que a maior parcela, na realidade, desse valor de 95% foi por uma redução do número de pacientes internados, aqui representando essa discreta parte aqui bege, né, ou laranja. Em relação à mortalidade por todas as causas em 30 dias, também com os 2 foi igual, estatisticamente, 2,7% e 2,8% nesse período. Como conclusão do estudo, então, pacientes hospitalizados por COVID, suspender IEC-BRA por 30 dias não impactou no número de dias vivo e fora do hospital. Implicações clínicas e discussão, no meu entendimento, aqui o estudo reforça o posicionamento definido pelas mais importantes sociedades de hipertensão no primeiro semestre, de manter a medicação. É preciso também ter em mente que o tempo relativamente curto de seguimento pode ter influenciado na ausência de diferença dos 2 grupos, mas, como já falei, era necessário ser assim realmente, ou não dava para ter um desfecho com 6 meses, uma vez que o estudo foi produzido completo em menos de 6 meses. E o estudo não foi desenhado para responder se quem usa IEC-BRA está mais suscetível a infectar-se pela SARS-CoV-2. É também uma diferençazinha que eu acho que vale a pena ter em mente.
Pronto, basicamente essas as informações aí do Brace Corona. Beleza, Guto, obrigado. É ótimo estudo, esse é um estudo interessantíssimo. A gente vai voltar a ele depois. Enquanto isso, vamos ouvir Maurício falar sobre 2 estudos na área de fibrilação atrial, Maurício. Vamos lá. Pronto, boa noite a todos. Todo mundo me ouve e vê minha tela compartilhada, Darzé? Tudo certo. Beleza. Então, são esses 2 estudos na área de fibrilação atrial que nós selecionamos para apresentar, o ICAF e o RATE-AF, tá? Começar pelo ICAF, foi um estudo que foi publicado na New England em concomitância com o ESC, né? E tentando mostrar para a gente se uma estratégia precoce de controle de ritmo em pacientes com fibrilação atrial, se ela vai ser efetiva em relação à redução de eventos cardiovasculares maiores, comparado com a estratégia conservadora de controle de frequência, né? Bom, essa discussão, ela vem de longa data, já desde o início dos anos 2000, quando foram publicados os primeiros grandes estudos nesse tema, né? O estudo AFIRM e o estudo RACE-1, que tentavam comparar se valia a pena a gente intervir precocemente para controlar o ritmo, quer dizer, nem tão precocemente naquela época, mas controle de ritmo versus controle de frequência. E o fato é que, de lá até cá, nunca se havia conseguido comprovar, de fato, uma redução de eventos cardiovasculares maiores na população em geral, né? A gente teve, de alguns anos para cá, a comprovação disso em pacientes com insuficiência cardíaca, exemplo do CASTLE-HF, que foi publicado aí alguns anos atrás, mas na população geral isso nunca tinha sido conseguido comprovar, em parte porque naquela época, nos 2000, a nossa estratégia para controle de ritmo era muito menos eficaz do que a estratégia atual, era baseado basicamente nos usos de antiarrítmicos, a ablação não estava de uma forma disseminada, né, de uso comum, e também porque talvez a seleção dos pacientes fosse inadequada. Pegar os pacientes já com FIAs de longa duração, mais de um ano, FIAs tendendo a ficar permanentes, né, chegava-se ao final dos trabalhos do AFIRM e do RACE, com praticamente a mesma porcentagem de pacientes em fibrilação atrial. Então, a estratégia de controle de ritmo era muito ruim naqueles trabalhos. Então, o background e o racional do estudo foi que os pacientes com FA, eles continuam a sofrer, a estar sujeito a risco de eventos cardiovasculares maiores. Estudos prévios nunca conseguiram demonstrar a superioridade da estratégia de controle do ritmo. E será que se a gente tentar uma terapia precoce, baseada tanto em uso de antiarrítmico quanto em ablação, se isso a gente vai conseguir um sucesso maior em controlar o ritmo, e será que essa estratégia vai se relacionar com a redução de eventos cardiovasculares maiores? Então, foi isso que o HF tentou desenhar e responder essa pergunta. Será que o controle precoce do ritmo, comparado com o tratamento usual, vai melhorar desfecho cardiovascular em pacientes com fibrilação atrial de diagnóstico recente? Então, foi um estudo que pegou pacientes que tinham fibrilação atrial com diagnóstico há menos de um ano e que estavam sob risco de desenvolver fenômenos cardioembólicos, né? Então, Chadds-Vasque maior ou igual a 2. Esses pacientes foram randomizados em 2 grupos, tá? Um foi o grupo de controle de ritmo, foram submetidos a estratégias de terapia antiarrítmica e ablação. Em caso de recorrência, esses pacientes foram reablacionados e foram readaptados às medicações antiarrítmicas. Então, foi uma estratégia agressiva e precoce no controle de ritmo, comparado com o tratamento usual, que foi basicamente controle de frequência, tá? Reservando nesse grupo de pacientes controle de ritmo apenas aqueles que permaneciam sintomáticos a despeito do tratamento de controle de frequência otimizado, certo? Então, os desfechos primários, o desfecho primário desse estudo foi um composto de mortalidade cardiovascular, AVC, piora de insuficiência cardíaca e síndrome coronariana aguda, então MACE, né, um composto de eventos cardiovasculares maiores, e o desfecho secundário foi noites passadas no hospital por ano. Foram, no total, 2.789 pacientes randomizados. Aqui, na coluna da esquerda, a gente vê os pacientes que foram colocados em estratégia de controle de ritmo. Ao final de 2 anos, 65% desses pacientes ainda permaneciam na estratégia de controle de ritmo. Então, a gente teve uns 35% de pacientes que permaneceram em fibrilação atrial, uma perda grande que traduz um pouco a nossa dificuldade em conseguir manter o paciente em ritmo sinusal, né, em combater a fibrilação atrial.
E no lado esquerdo, a gente vê os pacientes com estratégia de controle de frequência, que ao final de 2 anos, você tinha ali 14% de pacientes que foram transicionados para a estratégia de controle de ritmo por se apresentar refratários. Tá? Então, de certa forma, é um pouco de mistura entre esses 2 grupos que a gente sempre observa em trabalhos que envolvem essas 2 estratégias, ritmo versus frequência na fibrilação atrial. Aqui a análise demográfica dos pacientes, né? Eu queria enfatizar que a média de idade de 70 anos nos 2 grupos, o tipo de fibrilação atrial, repare que 38% foram no primeiro episódio de fibrilação atrial, 36% com FAs paroxísticas, então mais de quase 80% de pacientes aí, 74% de pacientes com FAs ou paroxísticas ou no primeiro episódio, então realmente uma intervenção precoce. Na randomização, mais da metade estavam em ritmo sinusal, né? Então, também enfatizando a randomização e o tratamento precoce. A média de dias da randomização para o início da fibrilação atrial, do início da fibrilação atrial para a randomização foi de 36 dias, então tratamento realmente precoce. E um dado importante é que 30% dos pacientes nos 2 grupos eram assintomáticos. Então, ele randomizou, inclusive, pacientes assintomáticos para estratégia de controle de ritmo. Existia uma porcentagem de pacientes com insuficiência cardíaca, fração menor que 50%, ou classe funcional 2 de IC, então IC, fração de ejeção, nesses 28%, semelhantes nos 2 grupos, e o Chagas-Vasque médio aí de 3,4, semelhante também entre os 2 grupos. Os 2 grupos tinham taxas semelhantes de anticoagulação oral ou com novos anticoagulantes ou com a varfarina. Esse trabalho ele foi interrompido na terceira análise interina estatística após uma média de 5 anos de segmento por demonstrar superioridade na estratégia de controle de ritmo precoce. Tá? Então, houve uma redução do desfecho primário estatisticamente significante no grupo que foi controlado precocemente o ritmo. As custas, inclusive, de mortalidade cardiovascular, beirando aqui o 1.0, né? Claro que o estudo não foi desenhado com poder estatístico para mostrar a redução pura de mortalidade, mas mostrou isso e também mostrou redução da taxa de AVC. Tá? O desfecho secundário, noites no hospital por ano, que imaginávamos que seria mais frequente em pacientes em que se adotasse a estratégia de controle de ritmo, foi semelhante nos 2 grupos, não houve diferença estatística. Desfecho de segurança, houve uma maior quantidade de eventos adversos especiais, sérios, em pacientes que foi adotada a estratégia de controle de ritmo, né? Cardioversões elétricas, efeitos colaterais dos antiarrítmicos e uma maior taxa aqui de eventos relacionados à ablação e cardioversão. Mas um número absoluto que ele considerou como uma taxa baixa de complicações, tá? A opinião do autor do trabalho. Então, ele conclui que um tratamento precoce e agressivo de controle de ritmo reduziu eventos cardiovasculares em pacientes com FA de início recente. Então, é o primeiro trabalho que consegue mostrar, na população geral, uma redução de desfecho clínico maior na estratégia de controle de ritmo em relação à estratégia de controle de frequência. Como esperado, a estratégia de controle de ritmo foi associada com a maior incidência de efeitos adversos relacionados ao próprio controle de ritmo, medicação, ablação, cardioversões elétricas. Mas a segurança global de ambos os tratamentos foi comparável. Então, seguindo, o outro trial que eu selecionei para apresentar, ele vai comparar a digoxina com o bisoprolol na estratégia de controle de frequência. A digoxina que andava meio em baixa, um pouco no ostracismo, depois da publicação do trabalho de Renato Lopes, né, uma análise do Aristóteles, há cerca de 2 anos atrás, uma análise estatística que mostrou uma relação de uso de digoxina em pacientes com FA e aumento de mortalidade, principalmente em casos que você iniciava a digoxina e em casos em que apresentava digoxinemia acima do valor de corte de 1.2. Então, a digoxina andava meio em baixa. Esse trabalho foi um estudo randomizado que vai mostrar para a gente aí alguns benefícios dessa terapia.
Então, o racional do estudo, ele compara aqui à esquerda os beta-bloqueadores, que nós sabemos que existe uma redução importante de mortalidade, especialmente na insuficiência cardíaca, mas aqui ele mostra para a gente que quando esses pacientes, nos grandes trials de ICC, né, quando eles eram agrupados em pacientes que tinham fibrilação atrial permanente, essa diferença de mortalidade ela era perdida. E a digoxina nunca foi uma droga tão estudada a fundo, né, com relação à mortalidade, expectativa de vida, controle sintomático, uma droga que sempre ficou um pouco em segundo plano, em pacientes muito idosos, com muitas comorbidades, né? Então, esse é o racional do estudo, por isso ele julgou necessário a gente fazer essa avaliação através de um ensaio randomizado. Então, a pergunta que ele quer responder nesse trabalho: será que a digoxina e o beta-bloqueador podem ser usados, né, para tratamento de longo termo, para controle de frequência cardíaca em pacientes com FA permanente e sintomas de insuficiência cardíaca? Essa foi a pergunta. Foi um estudo prospectivo, randomizado, aberto, incluiu pacientes com 60 anos ou mais, com FA permanente e sintomas da fibrilação atrial, que precisavam de controle da frequência cardíaca. Eles tentaram excluir a mínima quantidade de pacientes possíveis, tá? Então, eles botaram como critério de exclusão apenas intolerância às medicações ou frequência menor do que 60, eles não excluíram por fração de ejeção, e o desfecho foi um desfecho de qualidade de vida em 6 e 12 meses, né? Questionários e análises de qualidade de vida, além de avaliação do NT-proBNP e da avaliação da fração de ejeção ventricular esquerda. Então, foi um trabalho que randomizou 160 pacientes, na proporção de 1 para 1. Desses 160 pacientes, 19% tinham uma fração de ejeção menor do que 50%. Tá? Então, a maioria deles acima de 65 anos, com a idade média de 76 e com a fração de ejeção preservada, mas não excluiu pacientes com disfunção ventricular esquerda. Esse gráfico mostra para a gente que tanto a digoxina quanto o bisoprolol, eles foram eficazes de forma semelhante em controlar a frequência cardíaca, né, em 6 meses e em 12 meses. A dose de digoxina utilizada ele classificou como baixa, a gente não tem exatamente o valor e ainda não foi revelado, esse trabalho ainda não foi publicado oficialmente, a gente ainda não sabe faixa de digoxinemia desses pacientes, se eles vão falar sobre isso, mas foram eficazes ambos os tratamentos em controlar a frequência. Na primeira análise, em 6 meses, não houve diferença significativa em relação a sintomas e qualidade de vida. Com 12 meses, a digoxina mostrou-se superior em um número considerável de domínios, que são os questionários e as avaliações que ele classificou aí como as avaliações para ver qualidade de vida nesses pacientes. Então, a digoxina mostrou-se superior em 12 meses. Esse gráfico aqui é interessante para a gente ter uma avaliação visual. Aqui à esquerda eu tenho uma escala de sintomas, né, classe 1 até classe 4, sintomas de fibrilação atrial. Aqui no baseline eu tenho o tempo, né, na randomização, 6 meses e 12 meses. Do lado esquerdo a digoxina, do lado direito o beta-bloqueador. Então, ele mostra para a gente que com 12 meses foi quando as curvas se abriram, houve uma maior taxa de controle de sintomas com digoxina em relação a beta-bloqueadores. Então, para a classe funcional da NIRA, foi foi estatisticamente significante a digoxina ser superior ao bisoprolol. Para o NT-proBNP também foi estatisticamente significante a redução com a digoxina em relação ao beta-bloqueador e não houve diferença com relação à fração de ejeção. Então, não houve piora da fração de ejeção em uso de digoxina. O uso de beta-bloqueador foi associado a uma maior incidência de eventos adversos com P estatisticamente significante em relação à digoxina. Então, ele conclui, né, aquela pergunta se digoxina e beta-bloqueador podem ser usados para tratamento de controle de frequência em pacientes com FA permanente sintomáticas, e ele coloca que a digoxina teve um melhor controle de sintomas, redução de BNP e menos efeitos adversos, sem comprometer a função miocárdica. Então, o impacto disso é que a digoxina pode ser considerada como uma primeira linha de tratamento para estratégia de controle de frequência em pacientes com fibrilação atrial permanente. É isso. Agora eu volto a palavra aí para Darzé e para os colegas. Darzé? Diga. Darzé?
Hit, Diga, podia Hit. quebrar o protocolo e trazer só um dado que não estava anunciado, mas que foi um dado nosso e que foi apresentado no ESC, e eu teria esse dado aqui para apresentar rapidamente para os colegas que estão aí conosco. É uma coisa Agora? muito pontual. Claro. Peço licença aqui. Então, eu queria, pessoal, só aproveitar também o, o, o ensejo e apresentar esse trabalho, que foi um trabalho apresentado nosso, do Cardio Pulmonar, no ESC agora também, e que traz a nossa experiência em mais de foram 1.167 pacientes consecutivos. Já tem um tempo que no cardiopulmonar nós temos utilizado, né, Darzé, como opção terapêutica o uso do fondaparinux nas síndromes coronarianas agudas, com foco em reduzir a incidência de complicações hemorrágicas, e vimos acompanhando isso, foi dentro de um projeto de melhoria. Na sequência, a inclusão da quase que exclusivo uso do acesso radial ao longo dos últimos anos. E nesse estudo, nós trouxemos os dados da combinação dessas estratégias. E esse é um dado que podemos ver que a combinação de fondaparinux com acesso radial trouxe as menores taxas de complicação, aqui no caso foi morte, reinfarto, AVC e sangramento maior na população de pacientes internados. Isso não é um estudo randomizado, lógico, é uma análise de um estudo de uma coorte prospectiva, mas mesmo na análise ajustada, nós encontramos, para os fatores confundidores, de que a combinação dessas duas estratégias nos pacientes com síndrome coronariana foram capazes de reduzir, né, estiveram associadas, na realidade, a uma redução na casa de 60% da ocorrência desses desfechos. Então, nós concluímos que o uso do Fonda com radial, com acesso radial, se associou às menores taxas de complicação, no caso MACE, né, ou sangramento maior, quando comparado com as outras estratégias, com outro tipo de heparina ou outro tipo de acesso em pacientes com síndrome coronariana aguda. Então, esse é uma experiência que a gente pôde compartilhar agora, e foi inclusive trabalho de um dos alunos nosso de iniciação científica no conjunto da Escola Baiana de Medicina com o cardiopulmonar, programa que nós temos lá em conjunto. Excelente, Rich. Obrigado pela apresentação. Para mim, foi o melhor artigo apresentado no ESC. Eu não tenho um conflito de interesse nenhum, então posso dizer com toda tranquilidade. Pessoal, primeiro agradecimento aos nossos apresentadores por ter o trabalho de compilar esses dados e apresentar tão objetivamente, respeitando o tempo, trazendo as informações mais importantes. E aí a gente já abre aqui para a discussão de vocês, aqueles que quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, coloquem a mãozinha aqui, levantem a mãozinha que eu passo a palavra ordenadamente. Se tiverem qualquer dificuldade de passar a mão, basta me chamar e se identificar que eu passo a palavra também. Quando vocês estão refletindo sobre o assunto, eu vou fazer a primeira pergunta, que vai ser a mesma para Hit e para Marcelo. A colchicina e os inibidores da SGLT2, vocês apresentaram alguns resultados positivos aí bem interessantes, mas não, em ambos os casos não é o primeiro estudo que mostra um benefício dessas drogas, né? Existe um racional teórico por trás, existem outros estudos positivos com variação de população, e o que mais importante, no meu ver, é de que todos esses estudos mostram basicamente a mesma coisa, não são muito consistentes nos efeitos benéficos dessas drogas nessa população aí, respectivamente, insuficiência cardíaca e doença arterial coronária. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: nós estamos num momento em que nós precisamos começar a incorporar colchicina e inibidores da SGLT2 no nosso armamentário sistemático, rotineiro, no tratamento de DAC, no tratamento da insuficiência cardíaca, ou alguma preocupação muito relevante que impede esse tipo de recomendação? Vocês acham que esses estudos vão consolidar a mudança nas diretrizes dessas duas patologias cardíacas? Eu acho que... Posso começar, Marcelo? Na ordem? À vontade, gente. Então, Darzé, eu acho que no caso do SGLT2, nós tínhamos já os dados que traziam essa ideia. O dado da DAPA
já na população da insuficiência cardíaca, que agora, no mesmo sentido, e também com análise de segurança, de desfecho, o medo que existia da piora de função renal, na verdade, se mostrando o contrário, até de redução de progressão. Teve um outro trabalho também publicado, foi o DAPA-CKD, no mesmo congresso, em população de pacientes com algum grau de disfunção renal, independente do status de diabetes, também mostrando essa mesma tendência de redução de desfecho renal composto. Eu acho que o SGLT2 está assim no armamentário agora da insuficiência cardíaca e vem para somar. Existiam discussões de que é mais pelo efeito diurético, que só melhora a hospitalização, essas dúvidas que existiram lá no DAPA, mas agora, com o estudo da empagliflozina no mesmo sentido e mostrando a questão da proteção renal, a coisa está ficando mais consistente, sim. Aí agora é na prática a gente começar a entender qual paciente se encaixa mais. A meta-análise, por exemplo, que foi publicada no Lancet, traz um dado interessante. Os pacientes com uma análise pré-especificada em pacientes por classe funcional, aqueles em classe funcional 2, 3, eram os que mais se beneficiavam. Então, aquele paciente já está na classe funcional mais avançada, talvez não se beneficie tanto. Então, a gente no dia a dia vai ter de colocar isso em questão e entender esse paciente qual vai se beneficiar mais. Mas creio que as diretrizes devem mudar, sim, nesse sentido. Beleza. Marcelo, colchicina para todo mundo? Eu acho que assim, a terapia anti-inflamatória na DAC veio para ficar. Parece que a gente está passando, agora iniciando a exploração de uma nova fronteira no tratamento da coronariopatia. A gente passou por várias fronteiras ao longo das últimas décadas. O controle do LDL foi uma delas, a estatina, estatinas potentes, inibidores de PCSK9, agora vai chegar o inclisiran, alguns estudos começando já com inclisiran, que o Brown fala que vai ser a vacina, né, para o colesterol. E eu acho que depois do Cantos, do Cocote e agora do Lodoco, 3 estudos grandes, fortes, mostrando resultados expressivos na redução de risco cardiovascular nos pacientes utilizando medicações anti-inflamatórias, o Cocote e o Lodoco 2. Inclusive, teve uma análise subestudo do Cocote também já nesse congresso do ESC desse ano, todos mostrando uma redução expressiva de desfecho cardiovascular. E eu acho que veio para ficar. É uma medicação barata, é o canakinumab barato, né, a colchicina, e em doses baixas, com potencial de efeito colateral pequeno nessas doses utilizadas e que com resultados expressivos. Eu acho que fica somente a questão, e aí eu acho que é a importância do clínico para poder interpretar esses dados, de alocar a medicação naquele melhor candidato. A maioria desses estudos mostrou ou uma tendência do aumento de infecção ou um aumento de mortalidade não cardiovascular, na maioria das vezes puxado por infecção também. Então, talvez nos pacientes mais idosos, em pacientes com DPOC, paciente com infecção urinária de repetição, talvez a gente precise ponderar um pouco mais o uso da medicação. Mas eu acho que talvez naquele paciente que, após uma síndrome coronariana aguda, que você já otimizou todas as medidas, com algum marcador inflamatório mais expressivo, eu imagino que a colchicina tenha chegado para ficar. Não tem como ignorá-la depois de tantos estudos mostrando resultado tão favorável na redução de desfecho cardiovascular. O número de mortes não cardíacos mais alto no grupo da colchicina, você lhe preocupa? Você acha que é um fenômeno somente aleatório ou há uma preocupação específica com o uso da colchicina e esse tipo de causa de morte? É difícil dizer que tenha sido completamente ao acaso. Vocês viram que o hazard ratio foi no Lodoco 2 de 1,5, né? E quase tocando ali a unidade, um intervalo de confiança. Mas, se você pegar os demais estudos, né? O Cantos, que mostrou aumento de pneumonia, e o Cocote também com aumento de morte não cardiovascular também associado à infecção, então não tem como ignorar. Talvez não tenha sido realmente um achado ao acaso, isso de certa forma preocupa sim, então eu acho que aí fica a importância do clínico interpretar e alocar no melhor candidato.
que nem eu falei na apresentação, eu acho que vale a pena talvez, e eu gostaria de ver um estudo, talvez alocando um subgrupo específico de pacientes com maior chance de colher um benefício líquido mais expressivo, aí com menor risco desses efeitos adversos. Eu acho que um estudo desenhado dessa maneira, com a colchicina, seria interessante para consolidar ainda mais os dados. Marcelo, o que me deixa mais tranquilo nisso é que a colchicina foi testada também numa população, para outros propósitos, né, prevenção de pericardite, etc., mas na população relativamente doente pós-operatório, e a gente não viu nenhuma sinalização nesses estudos de um aumento potencial de mortes não cardíacas, né? O que favorece a hipótese de que essa observação nesse estudo seja talvez um fenômeno aleatório mesmo, ao acaso, mas eu acho que a preocupação existe e precisa ter cuidado. É bom lembrar que aquelas pessoas que decidirem por usar nos seus pacientes, os dois estudos, o LODOC e o outro, qual é o meu nome mesmo, Marcelo? COLDOC, né? COLCOT. Eles recrutaram, mesmo nesse último, onde a população é de doença coronária crônica, recrutaram a população de alto risco. Mesmo esse, quase todos tinham tido um evento agudo prévio em algum momento. Perfeito. Então, é bom lembrar que isso diferencia e seleciona uma população muito grave, diferente daquelas pessoas que só têm doença coronária sem um evento prévio agudo, né, sem uma síndrome coronária aguda. Então, isso é um dado importante. E no quesito SGLT2, ficou a impressão para mim também, Rit, de que toda aquela discussão de que será que é um efeito específico de uma droga em si ou é um efeito de classe. Eu acho que aí você tem dois grandes estudos mostrando basicamente a mesma coisa usando drogas diferentes, né? Então parece que é um efeito de classe mesmo, né? Parece ser de classe mesmo efeito. Lá no passado, ainda no diabetes, das glifosinas que andou com problema, isso já não saiu mais de uso, né? Não lembro qual delas, mas tanto a DAPA quanto a INPA e agora algumas outras chegando, parece ser de classe mesmo, muito parecida. A diferença ali de mortalidade, que um deu, o outro não, provavelmente por questão ali da população. A população do DAPA, 40 e poucos por cento tinham tido uma hospitalização recente, e na população da empaglifosina, do Empero, era menos de 30% com hospitalização recente. Então, talvez os outros eram pacientes que clinicamente realmente estavam mais graves, e aí teve mais evento para poder mostrar essa diferença. Então, não vejo muitas diferenças nesse sentido, não. Nós tivemos, né, Dazé, Gustavo, um paciente bem interessante para ilustrar o uso da colchicina recente lá. Não sei se o Gustavo, Adriano vai lembrar. Paciente que internou um segundo infarto dentro do primeiro ano. Esse paciente tinha LDL de 50. Tudo controlado, magro, tudo controlado, não era tabagista, e fazendo um segundo infarto dentro do segundo ano em outra artéria, não era no mesmo estente. Então, esse foi um paciente que antes do Lodoco 2, a gente aplicou, se bem que o Lodoco 2 já pega com mais de 6 meses de infarto, a gente aplicou o Colcote nele e deu colchicina, foi para casa com colchicina. Eu acho que a experiência inicial passa assim, né? Em alguns momentos você é obrigado a tomar uma decisão clínica importante, mesmo que os dados não sejam tão consolidados. Medicina é isso. Eu acho que isso é muito racional, tá? Ponderado, prudente, mas chega um momento que você tem que fazer alguma coisa, né? Tem que oferecer alguma coisa adicional. Então, acho que é um caso legal de ter aplicado a colchicina, né? Alguém tem algum comentário, pergunta, crítica, sugestões? Eu tenho 1000 comentários e perguntas. Não está inibida. Eu tenho uma pergunta para a Rit. Em relação aos inibidores de SGLT2, em sendo eles têm um efeito diurético, né? É um diurético um pouquinho mais ameno, pelo fato dele agir mais no intestício do que a furosemida, que depleta um pouquinho mais o intravascular. Mas se a impressão sua seria que talvez esse efeito pudesse ser relacionado principalmente à potência diurética, talvez a uma redução discreta de pressão arterial, esse impacto nos pacientes com insuficiência cardíaca, e assim a sensação em relação a momento e o uso mais amplo dessas medicações, você acha que fica mais consolidado agora com esses estudos? Se a gente pensasse só no quesito necessidade de nova hospitalização, a gente poderia até no curto prazo colocar aqui a conta toda no efeito diurético, né? Se a gente for vendo no início, você tem um efeito diurético mais expressivo, principalmente no primeiro ano. Às vezes a gente tem que reduz mesmo, assim como quando começa sacubitril, valsartan, você tem que reduzir, você consegue reduzir diurético, você reduz também.
mas depois esse efeito se perde um pouco após um ano, e é quando a gente vê aquelas curvas da função renal deixar de se cruzar e começar a proteger. Então, se o efeito fosse apenas diurético, eu acho que a gente não justificaria a proteção renal, que eu acho que é ali onde vai ter o ganho a longo prazo. A gente, quase nenhuma medicação no seu IECA lá atrás protegeu a nível de questão cardiorrenal. Então, IECA e os BRAS, né? Então, eu acho que poderia explicar em parte a redução no curto prazo de necessidade de hospitalização, mas não explica esse ser um diurético mais caro, como alguns dizem, o quadro de ter uma proteção renal. Porque diurético nenhum protege rim, a gente sabe que não protege redução de progressão de doença renal. Então, eu acho que a gente vai aprender muito do ponto de vista de mecanismos. Existem ideias aí de que são mecanismos antifibrogênico, existe a questão do mecanismo da retenção e perda do metabolismo de sódio, da retenção de sódio, redução da retenção de sódio a nível de túbulo. Então, tudo isso parece estar contribuindo de uma forma sinérgica nesse sentido. Beleza. Hit, Adriano. Diga, Adriano. Só um comentário aqui. Os inibidores da SGLT2, ele diminui muito a pressão intraglomerular. Então, esse é um efeito que foi comprovado, reduzindo microalbuminúria, além da diurese, né? E além da perda de peso também, que é uma coisa importante nos pacientes com ICC. Tem outro detalhe também que a gente tem que ficar atento, é que o fortígolo da apaglifosina, ele aumentou muito o índice de amputação dos pacientes com ICC. Então, acho que é uma coisa que vale a pena a gente, que não se replicou com a empaglifosina. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento quando a gente estiver usando em pacientes com ICC, que sabidamente reduziu aí os eventos, mas esse evento de amputação é uma coisa que a gente tem que ficar ligado também. Um abraço. Excelente. A amputação maior foi com a Canaglifosina. Canaglifosina, principalmente, no estudo de diabetes, que se viu mais amputação. Acho que no da DAPA não se mostrou esse efeito adverso tão... Foram bem parecidos, aí não aumentou e foi bem adjudicado isso aí nesses estudos. Ficou bem de olho nisso aí. Maurício, digoxina é realmente um fênix, né? Um negócio impressionante. Você vai rever um pouquinho do histórico, altos e baixos, demonizado, depois endeusado, sai do armamentário, volta. Voltando aí na década de 90, tem um estudo Radiance que testou a suspensão da medicação nos pacientes com insuficiência cardíaca e eles pioraram. Depois veio o DID Trial, que não mostrou nenhuma diferença entre digoxina e placebo, mas quando vocês faziam uma análise de subgrupo, aqueles que tinham um nível mais elevado de digoxina tinham desfechos piores. Isso parece ser um dado bastante consistente, né? Em mulheres que tendem a acumular, pioram. Se você mede a digoxina está acima de 1,2, 1,5, também piora. E agora você tem um estudo que comparar o controle da frequência cardíaca com beta-bloqueador e ele se dá melhor. Quer dizer, você está convencido disso, Maurício? Você daria digoxina ao invés de beta-bloqueador para controlar a fibrilação atrial? Eu realmente... Eu confesso que eu me surpreendi, viu? Mas a digoxina realmente é uma fênix. Há quem jure que reduz a mortalidade na insuficiência cardíaca, apesar de não tudo que comprove isso. Veio com cautela ainda, né? Como também veio com cautela quando saiu a análise que aumentava a mortalidade, né? A análise estatística do Aristóteles, há 2 anos atrás, aí, um trabalho de Renato Lopes, né? Principalmente se o paciente tiver disfunção ventricular esquerda, né? Eu acho que se ele tiver disfunção ventricular esquerda, ela tem que ser uma droga adjuvante. O espaço tem que ser do beta-bloqueador, não, acho que não há dúvida disso, né? Agora, mostra para a gente 2 coisas importantes aí. Primeiro, que a eficácia do controle de frequência, né, que às vezes a gente tem que atribuir o beta-bloqueador como mais eficaz do que a digoxina. Pelo menos eu aprendi isso desde a faculdade, que a digoxina era boa para controlar a frequência cardíaca em repouso, mas no exercício ou no esforço, a frequência cardíaca tendia a sair um pouco do controle. Esse trabalho mostrou uma eficácia semelhante, ele não discrimina exatamente, ainda não foi publicado totalmente o trabalho,
se ele considerou também uma frequência aí no esforço, né? Ou se foi só em repouso, mas foi tão eficaz quanto o bisoprolol. Agora foi surpreendente mesmo, né? Mostrar ser melhor do que o beta-bloqueador, que é a nossa primeira linha aí para controle de frequência cardíaca na fibrilação atrial. Isso realmente foi surpreendente. É isso mesmo. Alguém tem um comentário mais? Nós temos arritmologistas na plateia, se quiserem se manifestar à vontade. Eu vou voltar um pouquinho à discussão. Quem quiser interromper, à vontade, não tem nenhuma preocupação, mas vou voltar um pouquinho a discussão para o lado do isquímia e das doenças coronárias, Marcelo. Isquímia é um estudo importantíssimo, né? Se junta a um grupo de estudos que mostram a força do tratamento clínico, que inclui tratamento de sintomas e estratégias de prevenção secundária em pacientes com doença coronária, né? Nós temos aí o estudo isquímia com o estudo dos diabéticos, o estudo, né, que fez tanto sucesso no fim da década de 90, que eu me esqueço o nome agora até, como é o nome do estudo, Rich? Courage. Depois teve o estudo dos diabéticos, todos mostravam a mesma coisa, que os pacientes cada vez mais graves, tratamento clínico bem feito, prevenção secundária bem feita, é tão bom quanto a estratégia de revascularização, né? Exceto talvez no controle da angina, que também é um benefício que se perde um pouquinho com o tempo. Então, é um estudo muito importante no sentido de tranquilizar todos nós de que a presença de isquemia, não necessariamente, ou de lesão anatômica, não é um indicativo da necessidade de tratamento hidráulico, vamos dizer assim, de reabertura da artéria ou bypass daquelas lesões. Achei muito interessante. Agora, o que é mais interessante é o retorno daquele conceito de que o benefício da revascularização é mais forte naqueles pacientes que têm disfunção ventricular, que é uma mensagem histórica dos primeiros estudos, grandes estudos de revascularização cirúrgica comparado ao tratamento clínico, né? O estudo do VA, o estudo europeu e o CAS mostraram exatamente isso, selecionaram alguns subgrupos naquele doença arterial, principalmente com disfunção ventricular, e aí esse estudo que você apresentou resgata um pouco dessa informação, que é interessante, né? Exato. A gente já tinha, com os estudos clássicos, essas informações. Com os STITCHs, ficou claro também que os pacientes com disfunção ventricular severa, eles tinham benefício do tratamento intervencionista na redução de mortalidade, foi de 16% no segmento de 10 anos. No isquímia, a maioria dos pacientes eram pacientes que, apesar de ter isquemia moderada, documentada, não tinham lesão de tronco, e poucos tinham, de fato, disfunção ventricular. Então, gera esse subestudo, entrou justamente nesse limbo de evidência, né? Para levantar essa hipótese de que talvez aqueles pacientes com disfunção leve a moderada tivessem algum ganho com o tratamento intervencionista. Chama atenção que nesse subestudo, parte dos pacientes foram submetidos a tratamento percutâneo, a outra parte a tratamento cirúrgico também, mas a gente não tem poder para falar e separar e analisar esses dados, a gente precisaria de um outro estudo, mas fica esse conceito de que, para grande parte dos pacientes com função ventricular preservada, o tratamento clínico ele é tão eficaz como estratégia inicial quanto intervenção. Então, deixa, principalmente com a evolução que a gente vem tendo no tratamento clínico, cada vez mais poderoso. Então, eu acho que a gente passa a ter mais tranquilidade para manter esses pacientes em tratamento clínico. Agora, levando em consideração que na presença, e o que chamou a atenção nesse subestudo foi isso, não foi somente a insuficiência cardíaca isolada, nem a disfunção ventricular isolada. Os resultados foram muito puxados pela combinação dos dois. Então, pacientes com sintomas de IC e com disfunção ventricular combinados, esses realmente tinham desfechos bem desfavoráveis e foram aqueles que justamente tiveram maior ganho com a intervenção. Então, mais ou menos na ideia do STITCHs. Então, acho que fica aberta essa possibilidade para novos estudos nessa área confirmar esses achados. A curva no estudo isquímia, nesse que você mostrou, as curvas começam a se separar depois de 3 anos, né? Mostrando que o efeito benéfico de revascularização no contexto de disfunção ventricular
não é um efeito imediato, é um efeito tardio. O Stritch demorou 10 anos para mostrar um benefício palpável. Isso tem importância clínica grande, porque é diferente você tratar um cara de 50, 60 anos e o outro com 80 anos, com o mesmo padrão de doença, por exemplo. Então, a expectativa de benefício é benefício que se consolida a longo prazo, não imediatamente. Então, esse é outro dado importante também. Conjunto de estudos, acho que o Ischemia também contribui enormemente para uma estratégia, por exemplo, de gatekeeper com a Anjo-CT, né? Se você consegue, você tem num teste funcional uma isquemia moderada e você faz um Anjo-TC e ele não tem doença de tronco, você pode prescindir, inclusive, do estudo anatômico mais formal com o cateterismo cardíaco, né? Deixando a angiografia invasiva para aqueles em que você tem uma intenção realmente de intervir. Então, essa é outra contribuição, acho que, do Ischemia como estratégia de investigação de doença coronária. Acho que é um estudo importante mesmo, um estudo que traz muitas informações. Pessoal, temos 5 minutos aí para a gente fazer os últimos comentários. Vocês estão muito silenciosos. Gustavo? Tá aí, Gustavo? Aqui. Guto? Tô aqui. E aí você, a gente que veio nesse debate aí, você desde o início da pandemia vinha estudando, foi tema de uma aula que você deu do webinário que a gente fez sobre tratamento de Covid lá atrás. E aí, ficou surpreso ou era mesmo o que você esperava em relação ao Brace, Corona? Só lembrar que eu acho que você ressaltou bem, né? Um estudo feito, gente, em 4 meses, né? No Brasil, multicêntrico, randomizado. Eu tenho visto às vezes pessoas dizendo aí que na pandemia, a pandemia, a ciência andou muito. Quando a gente pensou que um estudo, não foi só o único, vários outros saíram aí na pandemia, estudos bem feitos, 4, 5, 6 meses publicados em grandes revistas. Estudos bem feitos, né? Não é o que a gente viu no início. E aí, Gustavo, lhe chamou a atenção ou você era o que esperava? Eu acho que ficou em conformidade com aquilo que se esperava pelas sociedades também, né? Então, acho que era mais ou menos o que se pensava. Talvez até se pudesse imaginar que tivesse algum benefício, que possivelmente esse benefício só não foi atingido pelo tempo de segmento. Isso aí também a gente não sabe, né? Talvez isso foi motivo de discussão em algumas mesas de debate, mas talvez se esse segmento fosse mais estendido, esses benefícios pudessem aparecer de fato. Mas diante da necessidade de dar resposta rápida, não surgiu diferença. Acredito que isso aí deu uma resposta bem adequada para essa situação do paciente que entra com Covid e está usando Iecobrar. A gente fica muito mais seguro agora de manter as medicações, sabendo que a evolução nesses 30 dias é pelo menos semelhante, né? Algum comentário a mais? Perguntas dos nossos apresentadores? Alguma dúvida? E você que tem um contato muito fácil aí com o Renato Lopes, você tem ideia de se esse segmento vai ser estendido? Eu creio que não. Esse estudo estava dentro de um registro, né? Então, existe um registro clínico em andamento, que era o registro da Rede Dó, e esse estudo caiu dentro, embarcou dentro desse registro. O registro tem segmento por mais tempo, mas então esse dado pode ser feito análise posterior, caso assim queira. Mas não sei, não vi nenhuma programação nesse sentido, ele não comentou nada nesse sentido, não. Já que é como você falou, né? É uma doença que tem um desfecho normalmente nos primeiros 30, mais tardar 60 dias, as complicações aparecem. Então, eu acho que para a questão do Iecabrar, não venha no ponto prognóstico. Como você bem colocou, o diagnóstico seria outro ponto, né? Aí o paciente já tinha a doença, já tinha sido infectado. Agora, se é algo que pode lhe trazer uma maior chance de se infectar,
o estudo não foi para esse foco, né? Mas eu acho que não vai ter nenhum segmento para Iecabra para diante, não. É o que eu acho. Richard, só um detalhe aqui, não para se infectar, mas o BRA e o Neodeca, talvez um efeito protetor de não deixar ser infectado, tá entendendo? Porque também. Né, o uso, você aumenta a ação de uma enzima chamada ADAM17, essa enzima, ela modifica o receptor e torna mais solúvel, impedindo que o vírus entre na célula. Então, essa é a teoria que justifica, talvez, ele não aumentar o risco, entendeu, de contaminação. Basicamente isso aí. Abraço. Excelente. Isso aí, Gustavo até comentou nessa dúvida, essa questão, esse debate que existia lá atrás. Bem, pessoal, 9 horas, 1h30 de discussão, acho que está bom para hoje. Daqui a 15 dias a gente tem mais. Agradeço a participação dos nossos apresentadores e a participação de todos aqui também. E já convido a todos para o nosso próximo encontro daqui a 15 dias, sempre com casos clínicos muito interessantes, ou apresentações de outra natureza também, de outros tópicos, outros formatos, mas sempre muito interessante. Então, boa noite a todos e até a próxima. Obrigado.